Bom, pessoal, como prometido, estou voltando a comentar o exemplo do encontro do carro com o ônibus na mesma estrada, tá? E dessa vez para resolvê-lo sob o ponto de vista da física, né? Quem acompanhou no vídeo anterior, eu resolvi esse exemplo utilizando equações da reta, né? Usei aqui a equação reduzida, a equação geral, e aí nós chegamos nesses resultados, tá? E aí o que eu vou fazer agora, como eu havia combinado, é tentar chegar nos mesmos resultados, obviamente, só que dessa vez utilizando física, né? Até porque, se você observar, nós temos aqui um problema de física. Então, inicialmente vamos recapitular, né? O que nós temos? Nós temos um carro que está saindo da cidade A em direção à cidade B, né? Com velocidade constante de 50 km por hora, e ele levou 6 horas para fazer esse percurso. 2 horas depois da partida do carro, um ônibus sai da cidade B em direção à cidade A, também com velocidade constante. A gente só não sabe que velocidade é por enquanto. E aí o ônibus gasta 4 horas para fazer esse percurso. O que ele pergunta, né, o que a questão propõe, é que você encontre em que instante e em que posição o carro e o ônibus se encontraram, tá? Aqui eu fiz questão de deixar a solução sob o ponto de vista da matemática e agora vamos fazer sob o ponto de vista da física e aí a gente compara, tá bom? Vamos lá. Inicialmente, eu até comentei isso no vídeo anterior, eu já coloquei aqui que a distância entre as cidades A e B é de 300 km, né? Só que no enunciado ele não fala a respeito disso. Lá no outro vídeo eu mostrei por que a distância é de 300. Agora, sob o ponto de vista da física, nós poderíamos ter encontrado esse 300 também utilizando a fórmula da velocidade média, que é bastante conhecida, né? Que é espaço dividido por tempo. Isso eu estou pensando no carro, tá bom? A velocidade média do carro é de 50 km por hora. O espaço percorrido, digamos que eu não saiba ainda, que é 300, tá? E o tempo que ele leva para ir da cidade A para a cidade B, como vocês podem notar aqui, é 6 horas. Aqui eu posso colocar 1, né? Multiplico dessa forma, então ΔS vezes 1 é o próprio ΔS, 6 vezes 50 dá 300. Então está confirmado que a distância entre as cidades é de 300 km, tá? A gente pode inclusive usar essa fórmula para que a gente encontre a velocidade do ônibus, né? Já que essa informação nós não temos. Então, qual seria a velocidade média do ônibus? A distância é de 300, né? Afinal de contas, a distância de B para A é a mesma de A para B. O ônibus fez esse percurso em 4 horas, tá? A velocidade média do ônibus é de 300 dividido por 4, que dá 75, tá? 75 km por hora. Então, já temos essa informação, né? A velocidade do ônibus é de 75 km por hora. Se bem que para efeito de cálculo, a gente deve usar o menos 75. Deixa eu explicar por quê. Lá no início, quando eu comecei a fazer essa solução, eu estabeleci que a cidade A estava no marco 0 e a cidade B no marco 300. Portanto, a trajetória orientada nesse caso foi de A para B, né? Então, como o carro está indo de A para B, ele está em movimento progressivo. Já o ônibus que está de B para A, ele está em movimento retrógrado. Então, como ele está em sentido contrário, a velocidade convém ser negativa, tá? Portanto, vamos utilizar para efeito de cálculo a velocidade do ônibus menos 75 km por hora, tá? Então, vamos à solução. Sempre que você ouvir falar em velocidade constante na física, é porque a gente está falando em movimento uniforme, tá? Velocidade constante significa movimento uniforme. E a equação horária do movimento uniforme, que é bem conhecida, né? É S igual a S0 mais VT. Ou seja, espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Então, o que eu preciso é de uma equação horária para o carro e de uma equação horária para o ônibus. Tá? Então, eu vou pegar os valores que eu tenho, substituir nessa equação. Tá? Então, quem seria a equação horária do carro?
tá? Vou chamar assim, SC, a equação horária do carro. É o espaço inicial do carro, inicialmente ele estava aqui no marco zero, né? Mais a velocidade do carro, que é de 50, vezes o tempo. Portanto, espaço, né, a equação horária do carro é de 50t. Tá? Se você lembrar, se você assistiu o vídeo anterior, você deve lembrar que eu encontrei a equação reduzida da reta para o carro igual a y igual a 50x, né? Então veja que é basicamente a mesma coisa. Eu até comentei no outro vídeo que quando eu achei o coeficiente angular igual a 50 foi justamente a velocidade. E aqui vocês estão vendo, eu até lá falei que não era coincidência, aqui vocês estão vendo por quê, né? Porque aqui, para chegar no 50, eu dividi o 300 pelo 6, que na realidade é a distância dividida pelo tempo. Por isso que eu falei que não era coincidência, tá? De fato, não é. Agora, voltando aqui, com a equação horária, vou chamar assim, espaço do ônibus é igual ao espaço inicial do ônibus, inicialmente ele estava aqui, né, no marco 300, mais a velocidade, que é de menos 75, vezes o tempo. Agora, se eu colocar simplesmente tempo, eu vou acabar errando, pelo simples fato. Eles não partiram simultaneamente, né? O tempo do ônibus é sempre 2 a menos do que o tempo do carro. Então, aqui, para ficar correto, eu devo usar T menos 2, né? Porque o problema foi bem claro. O ônibus partiu 2 horas após o carro, portanto o tempo é sempre 2 vezes menor, tá? Então o espaço do ônibus é de 300 menos 75t, eu multipliquei aqui, né? Menos por menos mais 75 vezes 2, que dá 150. Portanto, a equação horária do ônibus é de 300 mais 150, 450. Menos 75t. Portanto, eu tenho a equação horária do carro e tenho também a equação horária do ônibus. Como eu quero o tempo em que eles se encontram, né, o instante e a posição do encontro, eu vou igualar as duas, né? Afinal de contas, se eles estão se cruzando, o espaço dos dois é o mesmo. Só que o que significa isso, né? Espaço do carro, 50t. E o espaço do ônibus, 450 menos 75t. Basta resolver essa equação na variável t. Então, nós temos 50t mais 75t igual a 450. 50 mais 75 dá 125t, que é igual a 450. Portanto, t é 450 dividido por 125, t é igual, olha o que nós tínhamos aqui, x igual a 450 dividido por 125, e aqui t, 450 dividido por 125, então obviamente vai dar a mesma coisa, né? 3,6 horas. E o espaço, basta substituir em qualquer uma das duas, eu vou fazer dessa daqui, né? Que acaba sendo a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior, né? Que é 50 vezes o t, que foi 3,6. Portanto, o espaço, né, a posição onde eles se encontram é 50 vezes 3,6. É de 180 quilômetros, tá? Então, eles se encontraram a 180 quilômetros da cidade A. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, tá aí o mesmo problema resolvido sob o ponto de vista da matemática e o ponto de vista da física. Aí você escolhe a solução que achar melhor. Valeu!